Ser amado é confortável. Ser respeitado é definitivo. Respeito não pede simpatia. Não pede explicação. Ele nasce quando você se torna inegociável. Quando o mundo entende que você não muda para caber. Neste ponto, indiferença deixa de ser peso. Ela vira arma. Existe uma mentira confortável. Um dia você será entendido. Não será. Aceitar isso economiza energia. Ser incompreendido não é maldição. É sinal de diferença. Quando você abandona essa expectativa, as decisões ficam simples. E o caminho deixa de depender de opinião. A maioria vive cansada, porque luta batalhas erradas. Briga para ser aceita. Discute para ser validada. Isso é dispersão. Força é escolher onde não gastar energia. Silêncio bem usado desestabiliza mais do que gritos. Você não precisa provar nada. Prova é linguagem de quem duvida. Quem sabe quem é, executa. Enquanto discutem sua postura, você constrói distância. O mundo julga rápido e acompanha devagar. Em algum momento, a dor muda de função. Ela deixa de machucar e começa a orientar. Mostra limites. Ensina quando parar. Nem toda cicatriz é fraqueza. Algumas são estrutura. Indiferença correta não te afasta do mundo. Ela te impede de ser arrastado por ele. Você sente, você entende, mas escolhe o que merece resposta. Nem tudo merece reação. Nem todos merecem acesso. Esse caminho exige responsabilidade total, sem culpar passado, sem culpar pessoas, sem culpar circunstâncias. Tudo passa a ser decisão. Isso assusta, mas liberta. Quem aceita isso não pede espaço, ocupa. Quem busca amor teme perder. Quem busca respeito aprende a sustentar perda. Você vai perder pessoas. Vai perder versões antigas de si. Isso não é fracasso, é depuração. O que sobra é sólido, preciso, perigoso.
Existe um ponto final nessa mudança. Quando ofensas passam, quando rejeições não travam, quando o silêncio não incomoda, não porque você se tornou vazio, mas porque se tornou suficiente. Nesse ponto, o mundo age com cautela. Ser amado é opcional. Ser inteiro não. Você não foi feito para ser confortável. Foi feito para sustentar quem é. Quem não aguenta se afasta. Quem aguenta permanece. E quem permanece não exige promessa. Indiferença não é frieza, é seleção. Ela separa quem precisa de aplauso de quem precisa apenas seguir. Você não precisa ser amado para avançar. Não precisa ser entendido para existir. Quando você para de implorar espaço, o mundo se ajusta ou fica para trás. Isso não é solidão, é liberdade. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram, se já acompanha o conteúdo. Torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. All Might, por favor, socorro! Ai, Deus! Daí não consegui vencer, então quem é que pode derrotar esse cara? Você consegue! Força! Força! All Might! É claro, moça. Pode deixar. De fato, tem muitas coisas que os heróis precisam proteger. All for One. E é por isso que eu não posso perder. United States of É o seu último trabalho como símbolo da paz. E herói número 1. Escuta bem, quando alguém grita por socorro, não está pedindo só força, está pedindo segurança, está pedindo presença, está pedindo alguém que faça o medo recuar. E é por isso que, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo no limite, eu apareço. Porque tem gente que não precisa de um milagre, tem gente que só precisa olhar para frente e sentir. Eu ainda não estou sozinho, e existe uma verdade que ninguém gosta de encarar. O mundo não desaba quando o caos chega. O mundo desaba quando ninguém levanta. Então eu não levanto por mim. Eu levanto por quem ainda não consegue. Eu levanto por quem está tremendo, mas continua respirando. Eu levanto por quem passou a vida inteira ouvindo. Você não vai conseguir. Você não é forte o suficiente. Você não nasceu para isso. E mesmo assim, ainda está aqui. Agora me responde. Você acha que coragem é não sentir medo? Não. Coragem é sentir o medo tentando te engolir. E ainda assim dar um passo à frente. Porque ser forte não é esmagar o mundo. Ser forte é olhar para o seu próprio limite e dizer: hoje eu não vou cair. E tem mais uma coisa. Muita gente acha que a força está no punho. Mas a força de verdade está no que você transmite quando tudo parece perdido. Porque quando o mundo está desmoronando, as pessoas não procuram um campeão. Elas procuram um sinal. Um olhar que diga: vai ficar tudo bem. E é por isso que eu sorrio. Não porque tudo está fácil. Não porque eu não sinto dor. Porque o sorriso não é uma máscara. O sorriso é uma promessa. É eu dizendo para todos, sem precisar falar: eu estou aqui. E agora eu quero que você entenda algo com clareza. Você não precisa ser perfeito para ser esperança. Você não precisa estar inteiro para proteger alguém. Você só precisa decidir que hoje o medo não vai ser maior do que você. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que está no limite, ergue a cabeça, respira e dá mais um passo. Porque um dia, esse passo vai ser o passo que muda tudo. Sabe qual é o erro da maioria das pessoas? Elas pensam que esperança é um dom, que coragem é algo que você nasce com, mas não é. Esperança é uma decisão. Coragem é um hábito.
Porque ser símbolo não tem nada a ver com ser invencível. Ser símbolo é ser constante. É continuar aparecendo quando ninguém mais aparece. É continuar firme quando o mundo inteiro está tremendo. Você pode estar cansado. Você pode estar quebrado. Você pode estar sem respostas. Mas se ainda existe alguém olhando para você, então a sua queda não afeta só você. E eu sei o peso disso. Mas por isso eu te digo, não tenta ser perfeito. Tenta ser presente. A dor não te desqualifica. A dor não te torna fraco. A dor é o preço de estar vivo em um mundo que exige demais. Você acha que os fortes não sentem? Sentem sim. A diferença é que os fortes não usam isso como motivo para sumir. Eles usam como motivo para ficar. Porque tem gente que só vai aprender a levantar depois que vê você levantando. Então não tenha vergonha de estar cansado. Tenha vergonha de desistir de si mesmo. Quando você ainda tem fogo aí dentro. Eu tô vendo esse fogo, mesmo que você tente esconder. Me escuta, o medo sempre vai aparecer. Ele fala baixo no começo. Deixa pra amanhã. Você já fez demais. Você não vai conseguir. E se você escuta, ele cresce. Ele vira uma prisão. Mas existe uma coisa que o medo não suporta: movimento. O medo não sabe lidar com quem age. Porque quando você age, você prova para si mesmo: eu não sou refém. Então hoje, não negocie com o medo. Não discuta com ele. Só dá o próximo passo. E quando ele perceber, você já vai estar longe demais para voltar. Você quer saber por que tanta gente desiste? Porque elas não perderam força. Elas perderam a crença. A crença de que ainda dá. A crença de que ainda existe saída. A crença de que ainda existe vitória. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não vence só quando ganha. Você vence quando decide. Eu não vou parar até que mude. Isso é o que separa os comuns dos inabaláveis. Então não é sobre sentir confiança o tempo todo. É sobre agir como alguém que não aceita falhar. Mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo cansado. O meu sorriso não é enfeite, não é teatro, é estratégia. Porque o mundo é contagioso. Se você espalha desespero, desespero cresce. Se você espalha medo, o medo domina. Mas quando você aparece firme, quando você respira fundo, quando você mantém a calma, você não está só se salvando. Você está salvando o ambiente ao seu redor. Você está dizendo: eu não vou deixar o caos vencer a minha mente. Então, sim, sorria, mesmo que não seja felicidade. Sorria, como quem declara guerra contra a derrota. Tem dias que a mente pesa, o corpo não responde, e a vontade de sumir é real, eu sei. Mas escuta com atenção. Você não precisa estar bem para ser forte. Você só precisa continuar. Porque existe um tipo de força que nasce exatamente nesses dias. O tipo de força que ninguém vê. A força silenciosa. A força que te faz levantar sem aplauso. A força que te faz seguir sem reconhecimento. A força que te faz lutar, mesmo quando ninguém acredita. Essa força é a que constrói o símbolo. E agora eu vou te falar a verdade. Tem gente que olha para a esperança e chama de ingenuidade. Tem gente que olha para a coragem e chama de loucura. Mas eles não entendem. Esperança não é fantasia. Esperança é disciplina. É enxergar o pior cenário e ainda assim escolher agir. É sentir a pressão esmagando e ainda assim manter a postura. É estar no meio do caos e ainda assim decidir ser a parte firme do mundo. Então, se você quer ser um símbolo, não espere o dia perfeito. Não espere se sentir pronto. Não espere o medo ir embora. Comece do jeito que você está e faça o que precisa ser feito. Porque quando você aguenta mais um dia, você não está só sobrevivendo. Você está se tornando alguém que o mundo não consegue quebrar. Eu preciso que você entenda uma coisa. Ser forte tem um preço. E não é o preço que as pessoas enxergam. Elas enxergam o resultado. Elas enxergam a vitória. Elas enxergam um sorriso. Mas elas não veem o que acontece depois. Não veem o silêncio. Não veem a dor acumulada. Não veem a noite em que você deita. E percebe que ainda está lutando por dentro. E é aí que muitos desistem. Não porque não conseguem vencer o mundo, mas porque não conseguem vencer o peso de carregar o mundo sozinho.
Então escuta. Você não foi feito para aguentar tudo calado. Você foi feito para continuar, sem se destruir no processo. Eu sei que você se acostumou a ser o responsável, a ser o forte, a ser aquele que resolve, a ser aquele que não falha. Mas essa mentalidade, quando passa do limite, vira uma prisão. Porque você começa a acreditar que, se você parar, tudo para. Se você cair, tudo cai. Se você fraquejar, tudo desmorona. E isso é mentira. Uma mentira que o orgulho conta para transformar sua vida em sacrifício eterno. Ser símbolo não é ser solitário. Ser símbolo é ensinar outras pessoas a se levantarem também. Então não se feche. Não se isole. Não tente provar que você aguenta tudo. Os verdadeiros fortes não são os que suportam mais dor. São os que têm coragem de pedir ajuda quando necessário. Existe um momento em que a força diminui, em que o corpo não acompanha, em que você percebe que não pode fazer tudo do mesmo jeito. E aí muita gente entra em pânico. Porque quando a força vai embora, algumas pessoas acham que a identidade vai junto, mas não vai. É aí que você descobre quem você é de verdade. Porque se você só se sente valioso quando está no topo, você vai se odiar no dia em que estiver cansado. Se você só se respeita quando está rendendo, você vai se destruir no dia em que precisar parar. Então, eu vou te dar uma regra que salva vidas. Seu valor não depende do que você entrega. Seu valor depende do que você sustenta dentro de você. E se ainda existe coragem aí, então você ainda é perigoso. Sabe o que é mais pesado? Não é lutar, é fingir que está tudo bem. Quando você está no limite. Porque o mundo gosta de símbolos, mas não gosta de humanos. O mundo quer que você seja forte, mas não quer ver seu cansaço. O mundo quer sua postura, mas não quer ver suas cicatrizes. O mundo quer sua vitória, mas não quer carregar o peso com você. E por isso eu digo, não viva para ser aplaudido. Viva para ser necessário. Não viva para impressionar. Viva para ser consistente. Porque no final, o aplauso some. Mas o caráter fica. Então aqui está o ponto. Quando você decide continuar, você não está apenas salvando a si mesmo. Você está salvando alguém que nem sabe o seu nome. Um filho observando o pai. Uma irmã observando o irmão. Um amigo observando o amigo. Um desconhecido observando você. Porque quando alguém vê você resistindo, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo, essa pessoa pensa, se ele consegue, eu também consigo. É por isso que eu sorrio. Porque o sorriso é uma escolha. E essa escolha muda o ambiente, muda a energia, muda o destino de alguém. Então hoje, mesmo que a vida esteja pesada, não entregue o seu brilho para o caos. Respira, fica de pé e aparece. Porque ser um símbolo não é ser perfeito, é ser presente. Olha para a sua própria vida. Você acha mesmo que tudo que você passou foi à toa? Que cada queda, cada perda, cada noite difícil foi só sofrimento sem sentido? Não, você está sendo moldado. Porque existem pessoas que vão quebrar no primeiro impacto. Mas você está aprendendo a resistir. E isso não acontece por sorte. A vida não forma símbolos com dias fáceis. A vida forma símbolos com pressão, com cobrança, com medo, com dias em que você queria sumir. E mesmo assim decidiu ficar. Então não se diminua. Não trate sua história como algo pequeno. Você sobreviveu a coisas que destruiriam muita gente. E ainda assim, você continua aqui. Eu vou ser direto com você. Sobreviver não é o objetivo. Sobreviver é só o começo. Você não nasceu para apenas passar pelos dias. Você nasceu para vencer a si mesmo. Você nasceu para olhar para o seu limite e dizer, eu vou um pouco além. Você nasceu para quebrar o ciclo, para não repetir o mesmo erro, para não aceitar a mesma versão fraca, só porque ela é confortável. Porque conforto demais cria uma coisa perigosa. Acomodação. E acomodação é onde os sonhos apodrecem. Então levanta, não com raiva do mundo, mas com respeito pela sua própria capacidade. Levanta porque você sabe, você ainda não terminou. E entende isso. Ser esperança não é um momento épico. Ser esperança é um ato diário. É uma escolha pequena, repetida até virar identidade. É você acordar e não ceder à preguiça. É você cumprir quando ninguém está vendo.
É você fazer o certo quando seria mais fácil sumir. É você controlar sua mente quando ela quer desabar. É você controlar sua língua quando ela quer desistir. É você controlar seus passos quando eles querem parar. Porque símbolos não são criados com emoção. Símbolos são criados com disciplina. E disciplina é quando você faz, mesmo sem vontade. Então hoje, eu não quero que você seja perfeito. Eu quero que você seja constante. Agora vem a parte mais importante. O seu dever não é carregar o mundo sozinho. Seu dever é inspirar mais alguém a se levantar também. Porque quando você vira a única esperança, você vira uma prisão. O mundo não precisa de um salvador eterno. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem. Pessoas que sustentem esperança. Pessoas que parem de esperar por alguém e decidam se tornar alguém. Então, presta atenção. Você não precisa ser gigante. Você só precisa ser firme. Você não precisa ter tudo. Você só precisa ter presença. Porque uma pessoa firme muda uma família. Uma família firme muda uma geração. E uma geração firme muda o mundo inteiro. Então eu vou encerrar do jeito mais simples possível. Se hoje você está cansado, aguente mais um dia. Se hoje você está perdido, aguente mais um dia. Se hoje você está no limite, aguente mais um dia. Porque às vezes, o que separa a sua derrota da sua virada não é força, é persistência. É continuar quando ninguém mais continuaria. É manter a postura quando tudo quer te quebrar. É respirar fundo e escolher ser esperança, mesmo quando sua alma está pesada. E se ninguém te falou isso hoje, eu vou falar agora. Eu acredito em você. Eu acredito na sua coragem. Eu acredito na sua resistência. E enquanto você continuar de pé, o medo nunca vai vencer completamente. Então vai, ergue a cabeça, mantenha o coração firme e caminhe. Porque o mundo pode estar escuro, mas um símbolo de esperança é o bastante para acender tudo de novo. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. Eu achei que quando... Eu achei que quando eu pegasse o meu grimório, eu ia conseguir usar magia, mas nem passou pela minha cabeça não ganhar um grimório. Mas eu não vou desistir! Ah! Não se atreva a me subestimar, destino! Você vai ver só! Mesmo que leve 1, 2, 10 ou 100 anos, eu vou continuar dando duro até conseguir o meu grimório! Eu vou me tornar o Rei Mago e provar pra todo mundo que qualquer um pode ser incrível, mesmo que seja pobre ou que seja só um órfão! Escuta aqui, eu já ouvi tanta gente dizer o que eu não posso fazer, que se eu tivesse acreditado em metade disso, eu nunca teria dado nem o primeiro passo. Sabe o que eu aprendi? Ninguém vai te entregar força. Você é quem tem que arrancar ela da sua própria vida. Se você nasceu sem vantagem, sem brilho, sem nada que chame atenção, então ótimo. Sabe por quê? Porque quando você vence assim, com esforço puro, ninguém pode tirar isso de você. Eles vão duvidar. Sempre. Vão rir. Sempre. Vão dizer que você não nasceu pra vencer. Mas eu digo o contrário. Se você não nasceu preparado, então você vai se preparar até o mundo entender. E se o destino tentar interferir? Que tente. Eu vou gritar mais alto que ele. Toda vez que alguém me chama de teimoso, eu respondo: obrigado. Porque é isso que me trouxe até aqui. Não foi talento. Não foi sorte. Não foi um presente misterioso vindo do céu. Foi a minha decisão de continuar, quando todo mundo dizia que já era pra eu ter desistido. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa ser especial pra vencer.
Você só precisa ser alguém que não para. Quando a dúvida entrar na sua cabeça, quando a dor apertar, quando ninguém acreditar, lembra disso. Se você continuar se movendo, nem o destino consegue te segurar. E eu sei disso, porque eu vivi isso. Eu vivo isso todos os dias. Eu já caí feio. Já falhei feio. Já fiquei no chão pensando, talvez seja verdade. Talvez eu nunca consiga. Mas aí, no fundo, sempre nasce a mesma chama. Levanta. De novo, a dor não é minha inimiga. A dor é o sinal de que eu estou ficando mais forte. Se doeu, é porque tô indo além. Se ardeu, é porque tô chegando perto. Se o corpo tremeu, é porque tô crescendo. Você não precisa fugir da dor. Precisa usá-la. Cada vez que você continua, mesmo machucado, cada vez que você dá mais um passo mesmo cansado, sabe o que acontece? Você vira alguém que o mundo não consegue quebrar. E eu escolhi ser exatamente isso. Inquebrável. Tem gente que fica esperando o caminho perfeito aparecer. Eu não. Se o caminho não existe, eu faço ele existir. Com esforço, com tentativa, com queda e subida, com vontade que incomoda quem já desistiu faz tempo. Não espera o mundo te dar espaço. Ele não vai. O mundo não abre portas. Ele testa se você é capaz de arrombar elas. E eu arrombo todas. Mesmo sem magia, sem vantagens, sem desculpas. Se você acha que não tem nada, então comece com isso. A sua vontade. Porque se você não parar, se você decidir continuar, se você insistir mais do que qualquer um, o mundo vai ter que responder. Pode demorar, mas ele vai ter que ceder. Porque existe um tipo de força que só nasce em quem nunca desiste. E eu sou prova disso. Tem gente que fica parada esperando o momento certo, esperando coragem, esperando motivação, esperando a vida melhorar para depois agir. Eu não espero nada disso. Sabe por quê? Porque se você esperar, o mundo passa por cima de você sem nem perceber. Eu aprendi que força não chega na sua porta. Você arranca ela da rotina, da repetição, do esforço que ninguém vê. Te chamam de exagerado, de barulhento, de intenso demais? Ótimo. Se ser intenso é o preço para mudar de vida, então eu pago sorrindo. Porque enquanto alguns descansam, eu avanço. Enquanto alguns reclamam, eu treino. Enquanto alguns aceitam a derrota, eu preparo a próxima tentativa. Eu não fico mais forte porque quero. Eu fico mais forte porque me obrigo. Eu sei exatamente como é olhar ao redor e ver todo mundo com alguma vantagem que você não tem. Eu sei como é ser o que tem menos recursos, menos talento, menos oportunidades. E sabe o que dói mais? Não é ser o último da fila. É quando começam a tratar você como se fosse o último para sempre. Mas eu aprendi algo que ninguém ensina. Começar por baixo não te condena, te prepara. Quem começa por baixo cresce com resistência, com humildade, com fome, com vontade de provar que não existe lugar fixo para ninguém. Se tentarem te empurrar pro fim da fila, não aceite. Apenas cerre os dentes e diga: beleza, observe enquanto eu saio daqui sozinho. Tem dias em que você olha para o que está na sua frente e pensa: isso é grande demais, forte demais, pesado demais. Eu já senti isso. Já estive diante de desafios que pareciam gigantes, monstros, paredes impossíveis. Mas aí eu percebi algo poderoso. A vontade humana pode ser maior que qualquer coisa, se você não abandonar ela. Eu não venci por ser o mais forte. Eu venci porque eu me recusei a recuar. Quando alguém maior que você aparece, não olhe pro tamanho dele. Olhe pro tamanho da sua decisão. Porque no fim, o que vence não é a força que impressiona, é a vontade que não quebra. E a minha vontade, ela já derrubou coisas enormes. A pressão chega pra todo mundo. Ela aperta, sufoca, te faz pensar que você não vai aguentar. Mas eu aprendi a olhar pra pressão de um jeito diferente. Se ela está te esmagando, é porque você está num nível acima do que estava antes. Pressão não é sinal de fraqueza. Pressão é sinal de avanço. Quando o peso fica grande demais, eu não penso, vou quebrar. Eu penso,
Perfeito. Se eu levantar isso, eu nunca mais serei o mesmo. A pressão revela quem realmente está comprometido. Quem realmente está disposto. Quem realmente quer mudar. E eu cresço nela. Eu deixo que ela me molde. Eu deixo que ela me transforme. Porque cada vez que o mundo tenta me esmagar, eu saio maior do que entrei. Quer saber qual é o maior erro que alguém pode cometer? Achar que existe caminho curto para algo grande. Não existe. E ainda bem. Porque se existisse, qualquer um chegaria lá. Eu entendi cedo que, se o caminho for fácil, o resultado é fraco. Se você quer algo grande, então precisa suportar o esforço grande, o tempo grande, as quedas grandes. Eu não fujo disso. Eu corro em direção a isso, porque sei que cada etapa difícil é uma prova de que estou me aproximando. Se o mundo me dá resistência, eu agradeço. Se me dá obstáculos, eu avanço. Porque resultados reais não vêm para quem procura o atalho, vêm para quem encara o caminho inteiro sem se encolher. Eu já falhei tantas vezes que perdi a conta. E quer saber? Ainda bem, porque cada falha me mostrou algo que a vitória nunca mostraria. Onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ajustar, onde eu preciso crescer. Tem gente que fica com vergonha de errar, que se esconde quando tropeça, que acha que falhar é prova de incapacidade. Mas eu penso o oposto. Falhar é prova de que você tentou. É prova de que você está se movendo. É prova de que você está vivo. A falha não é o fim. É um aviso, um empurrão, uma chance de voltar mais forte. Eu transformei minhas falhas em ferramentas. E você pode fazer o mesmo. Porque se você aprende com cada queda vira um degrau. Eu evoluí, esperando que alguém me ajudasse, que alguém me puxasse, que alguém dissesse, eu acredito em você. E essa dor me acordou, me fez enxergar a verdade que mudou tudo. Ninguém vai te resgatar. Você tem que se resgatar. O mundo não vai segurar sua mão, não vai te colocar no colo, não vai te dar atalhos. E isso não é crueldade. É a vida te perguntando, você quer isso de verdade? Se quer, então levante, encare, avance, mesmo sozinho, mesmo perdido, mesmo sem apoio nenhum. Porque quando você para de esperar pelos outros, você finalmente começa. Tem gente que não começa porque acha que não tá pronto, porque acha que não tem o suficiente, porque acredita que precisa de um começo perfeito. Mas olha pra mim, meu começo foi tudo menos perfeito. Foi fraco, confuso, desigual, difícil. E mesmo assim, eu continuei. E é por isso que estou aqui hoje. O que te leva longe não é um começo brilhante. É a decisão de continuar, quando tudo ao redor tenta te convencer a parar. Se seu começo foi pequeno, ótimo. Isso significa que o seu crescimento pode ser enorme. O tamanho do seu início não determina o tamanho da sua chegada. O que determina é o quanto você está disposto a insistir. A vontade de continuar vence qualquer início fraco. Sempre. Eu já fui chamado de incapaz, de fraco, de inútil. E por muito tempo, parte de mim acreditou nisso. Mas um dia eu percebi algo simples. Eu não preciso aceitar nada do que dizem sobre mim. Se eu estou disposto a provar o contrário. Se me chamarem de fraco, então eu vou treinar até virar impossível de ignorar. Se disserem que não vou conseguir, então eu vou tentar até o mundo ficar sem argumentos. Se tentarem me limitar, então eu vou quebrar esses limites um por um. Eu não aceito ser menos do que posso ser. Eu não aceito viver pequeno. Eu não aceito me encaixar no espaço que esperam de mim. E você também não deveria aceitar, porque a única pessoa que decide o tamanho da sua vida é você. Dizem que eu exagero, que eu não sei parar. E eles estão certos. Minha determinação não descansa. Quando algo importa, eu não calculo o desgaste, não vejo se estou cansado. Eu continuo. Determinação não é sobre motivação. É seguir em frente, mesmo quando tudo em você pede pra desistir. Quando falta força, eu continuo. Quando dói, eu continuo. Quando todos param, eu continuo. Não porque eu sou especial, mas porque eu escolhi ser assim. Minha determinação é um motor que não desliga. E se você acender o seu,
nada te segura. Por muito tempo, eu esperei alguém dizer que eu tinha o direito de tentar. Ninguém disse. E eu percebi. A vida não te dá permissão. A vida te testa. Se eu tivesse esperado reconhecimento, eu estaria parado até hoje. Então eu decidi lutar pelo que é meu, mesmo sem aprovação de ninguém. Se você espera autorização, vai esperar pra sempre. É você quem começa a sua história. É você quem decide subir. E quando você dá o primeiro passo sem pedir licença, o mundo entende que você não tá brincando. A rejeição machuca, queima, dói fundo, mas eu transformei essa dor em fogo. Cada não virou combustível. Cada porta fechada virou força. Cada humilhação virou vontade. Rejeição não precisa te quebrar. Ela pode te acender. Se duvidarem de você, ótimo. A dúvida deles pode ser exatamente o que desperta o seu melhor. Rejeição não define quem você é. Define até onde você está disposto a ir. A solidão assusta, mas ela também revela quem você é de verdade. Quando ninguém estava por perto, eu descobri minha força, minha vontade, minha verdade. Eu não precisei de um grupo me puxando. Precisei de coragem para dar o próximo passo. Mesmo com o coração apertado, estar sozinho não é estar perdido. É começar a se encontrar. E quando você anda sem apoio, você constrói uma força que ninguém pode tirar. Tem dias em que nada funciona. Dias em que você tenta tudo e nada muda. E aí bate a dúvida. Será que eu fui feito para isso? Mas existe uma verdade simples. Enquanto você não desistir, você não perdeu. Derrota só existe quando você entrega a luta. Se você continua cansado, devagar, machucado, você ainda está no jogo. Persistência vence destino. Teimosia derruba qualquer previsão. Se você não desistir, o mundo vai ter que ceder. Quando eu olho para trás, vejo alguém que ninguém escolheu, que ninguém acreditou, mas que tinha uma coisa: vontade. A vontade de continuar, de tentar, de desafiar o impossível. Não importa de onde você veio, importa até onde você está disposto a ir. Se o destino tentar te parar, encare ele de frente. Mostre que você não nasceu para assistir, mas para romper. Eu não vim de lugar nenhum, mas eu vou chegar onde eu quiser. E você também pode. Basta decidir. Eu não vou desistir. Eu controlo o meu destino. Agora que você não vai mais deixar o destino te controlar, curta, compartilhe e deixe um hype nesse vídeo poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e venha evoluir ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. She's cold as ice. Can say I haven't tried. 'Cause when the party ends, it's the way she wants to ride. She said my name is Jojo. They say I'm really local. Said girl, let's hit the dojo. I'll show you my style. You love my style. Say she wanna ride. She says she wants to be with me for one night, but she just don't understand. I got my mojo, 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 mojo. I got my mojo, 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 mojo. I got my mojo. Took her to the dojo and she fell in love with my style. And she saw I was in control and she had a smile. And when the night ended, she didn't wanna leave, but then she understood what she wanted me. Now she understands. I got my mojo. I
Starting low, at your feet I begin. My tongue traces paths on your skin. A gentle trail working my way up. Soft breath. This journey of pleasure won't stop. 이젠 잘 taste. It's how you make. I feel your body start to shake. Getting closer to where you want me most. Your anticipation turns to gold. I tease around, not quite there yet. Making you squirm, making you sweat. My tongue finds you, just a gentle flick. My fingers wrap around you, slow and slick. I pull away, then come back near. This game of pleasure, this game of fear. Up and down, I set the pace. Bringing you to your special place. I circle around your sensitive crown. Yes. Then drift away, making you frown. Minds keep working steady and slow. Building the pressure, ready to blow. Back to the center with hungrier need. Deeper on your desires, I love to feed. Faster now, I hear you most. Your hips rise up, I'm not alone. In this dance of pleasure we create, I won't stop now, it's not too late. Can you feel you tense? You're almost there. My rhythm perfect beyond compare. Don't hold back now, give it all to me. Release yourself, let yourself free. I'll take it all, every last drop. This perfect moment, I'll never stop. If I was born in a different times and didn't know what I should.
better get. Came home late last night from. You came from Carolina with your tambourine. Reasons we could burn these maps, rewrite the tracks they.
Saturday night. Some guy named Kurt told you you should live in New Orleans. Right here and call it freedom. Don't go, don't go, on the last train out of Eden. Yeah. E você? Você não nasceu para ser barulho. Você nasceu para ser presença. A presença que faz os outros pensarem duas vezes antes de brincar com você. Você fica esperando a hora certa. Mas eu já vi esse filme. A hora certa nunca chega. Para quem tem medo demais. O seu limite não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Seu limite tem um nome. Covardia. Covardia de começar. Covardia de continuar. Covardia de sustentar o peso. E sabe o pior? Não é o mundo que vai te punir. É você mesmo. Porque viver sabendo que você se abandonou, isso é a pior derrota que existe. Olha pra mim. Eu não imploro por respeito. Eu não imploro por espaço. Eu não imploro por chance. Eu treino. Eu luto. Eu sustento. Quem implora dá o controle pro mundo. Quem sustenta a própria postura, vira impossível de ignorar. E você não precisa ser o mais forte. Você só precisa ser o mais constante. Porque constância é o que transforma um homem comum em alguém que o mundo chama de monstro. Só que eu chamo de outra coisa. Digno. Vai chegar um dia em que vão te oferecer o caminho fácil. Vão te chamar para desistir, para se distrair, para relaxar. Vão dizer, você merece. Vão dizer, deixa para depois. Vão dizer, ninguém vai saber. Mas você vai saber. E quando você se vende uma vez, fica mais fácil se vender de novo. Até você olhar no espelho e não reconhecer mais quem você era. Então grava isso. Honra é quando ninguém está olhando. E mesmo assim você não cai. Você está esperando permissão. Permissão para mudar. Permissão para vencer. Permissão para ser intenso. Mas ninguém vai te dar isso. Porque quem vive pequeno se incomoda com quem decide crescer. Você quer fazer diferente? Então faça. Você quer sair do lugar? Então levante. Você quer ser disciplinado? Então pare de se explicar. Grandeza não é pedida. Grandeza é tomada com trabalho. E quando você começar, vai doer. Mas dor não é sinal de erro. Dor é sinal de evolução. Eu vou te ensinar uma coisa importante. Você pode ser justo sem ser fraco. Você pode ser honrado sem ser ingênuo. Você pode ter coração puro e ainda assim ser perigoso, porque pureza não é fragilidade. Pureza é lealdade ao que é certo. E quem é leal ao certo não tolera o errado dentro da própria vida. Então corta. Corta o que te atrasa. Corta a desculpa. Corta o vício. Corta a preguiça. E não porque você odeia sua vida, mas porque você respeita demais, para deixar ela apodrecer. Tem gente que acha que dever é se prender a correntes. Eu não. Dever é compromisso com aquilo que você pode se tornar. Dever é olhar para o seu potencial e dizer, eu não vou te trair. E toda vez que você escolhe o fácil, você trai. Toda vez que você adia, você trai. Toda vez que você se entrega ao conforto, você trai. Então hoje, você vai fazer diferente. Não por raiva do mundo, mas por respeito à pessoa que você promete ser. Eu não vim aqui para te agradar. Eu vim aqui para te acordar. Porque existe um leão dentro de você que está cansado de viver preso. Cansado de desculpas. Cansado de medo. Cansado de migalhas. Então levante. Endireite a postura. Pare de pedir um caminho fácil. E comece a exigir o seu melhor. Porque no fim, o mundo não se curva para quem fala bonito. O mundo se curva para quem sustenta a própria palavra. Dever não se negocia. E se você quer respeito, prove sua honra. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites.
Viva no seu máximo. Programa, e na época que ele começou, se Fazenda Gigante! Minha missão é proteger a casa de Ares, mesmo que isso custe a minha vida. Se isso significa me rebelar contra você, então eu, Mu, pagarei com a minha própria vida. No entanto, Máscara da Morte, Afrodite, eu jamais poderei perdoar vocês! Mandarei os dois para o inferno com minhas próprias mãos! Não me diga que você, Mu, o carneiro dourado que galga altivamente as estrelas em seu silêncio pacífico e constante, irá abandonar a sua face serena e se entregar à ira pela primeira vez. É decepcionante ver homens que outrora foram cavaleiros a serviço do bem se apegarem à vida a ponto de se rebaixar e jurar lealdade a Hades e vir em busca da vida de Atena. Como posso permitir que vocês dois, com suas almas imundas, deem sequer um passo na casa de Ares? Vou me encarregar de mandá-los de volta para onde vocês pertencem. Vou varar seu coração, Mu. Raça sangrenta! Tome isso, Mu! Ondas do inferno! Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. Fujam! Extinção estelar! Você acha que isso foi raiva? Não foi. Raiva é perder o controle. E quem perde o controle já perdeu a luta. O que você acabou de ver foi clareza. Clareza de quem sabe exatamente o que deve proteger e o que precisa ser interrompido. Eu permaneci em silêncio por muito tempo. Não porque eu não podia agir, mas porque agir sem necessidade é desperdício de força. Existe uma diferença que poucos entendem. Reagir é instinto. Decidir é poder. Se você reage a tudo, qualquer um pode te controlar. Mas quando você domina a si mesmo, o mundo precisa se adaptar a você. O silêncio não é fraqueza, é preparação. A maioria das pessoas confunde força com movimento. Acredita que agir rápido é sinal de poder, mas velocidade sem clareza é apenas fuga. Você não precisa se mover o tempo todo. Você precisa entender o que acontece dentro de você. Quando a mente silencia, as decisões se tornam nítidas. E quando as decisões são nítidas, o medo perde espaço. Eu observo antes de agir, não para ganhar tempo, mas para retirar da ação qualquer dúvida. Quem age confuso age duas vezes. Quem age com clareza encerra o conflito de uma vez. Se sua vida parece sempre em guerra, talvez o problema não esteja fora. Talvez seja o caos que você permite dentro. Nem tudo exige resposta. Nem toda provocação merece sua energia. Nem todo conflito merece sua presença. Força não é estar disponível o tempo todo. Força é saber escolher onde você pisa. Quando você entra em toda batalha, você se fragmenta, se divide e perde direção. Eu não evito confronto por medo. Eu evito porque conheço o custo da força. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa provar seu valor a cada desafio. Não precisa reagir para existir. Quanto menos você reage, mais claro fica quem realmente tem controle. Existe um momento em que o silêncio já cumpriu seu papel. Um momento em que observar deixa de ser sabedoria e passa a ser omissão. Autocontrole não é fuga, é responsabilidade.
Quando esse momento chega, não existe hesitação, não existe dúvida, não existe recuo. Quem domina a si mesmo não treme ao agir. A decisão já foi tomada muito antes do movimento. Força real nasce do equilíbrio entre conter e agir. Quando você aprende a reconhecer esse ponto, suas ações deixam de ser barulho e se tornam sentença. Agir não é resolver. Muita gente age para aliviar a ansiedade. Poucos agem para encerrar ciclos. Quem age por impulso cria novos problemas. Quem age com clareza elimina a origem deles. Resolver exige assumir consequências. Por isso, tanta gente prefere apenas reagir. Quando eu ajo, não é para provar força, é para restaurar ordem. Se você age e tudo continua igual depois, você apenas se moveu. Você não resolveu. Força real não deixa restos. Ela finaliza. Reagir o tempo todo cria a ilusão de controle. Mas quem vive reagindo está sempre atrasado. Quando você reage demais, sua vida vira resposta, nunca decisão. O autocontrole incomoda, porque expõe quem vive à mercê do ambiente. Enquanto alguns gritam, outros observam. Enquanto alguns correm, outros escolhem. E quem escolhe o momento certo, nunca precisa correr atrás de nada. Existe um silêncio que constrói, que pressiona, que organiza. Não é silêncio de medo, é silêncio de comando. Quando você não reage, o mundo se revela. As intenções aparecem, as fraquezas surgem. Silêncio desloca o jogo para o seu tempo. Quem não suporta o silêncio, geralmente tem algo a esconder, ou algo a provar. Você não precisa preencher todos os espaços. Às vezes o vazio faz o trabalho por você. A verdadeira decisão acontece antes do movimento, antes da palavra, antes do confronto. Quando você decide internamente, o ato externo se torna simples. Por isso clareza parece frieza para quem vive no impulso. Não é frieza, é alinhamento. Quando você decide quem você é e o que você protege, o resto se ajusta ou cai. Existe um instante em que tudo se concentra. Observação, silêncio, controle. Nesse instante, agir não é escolha, é consequência. Você não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa insistir. A ação fala por você. E quando ela acontece, o caos entende que acabou. Poucos suportam o peso do autocontrole, porque controlar a si mesmo exige mais coragem do que enfrentar qualquer inimigo externo. Quando você para de reagir, você começa a se enxergar. E é por isso que muitos preferem o barulho. O barulho distrai, o silêncio revela. Autocontrole não te deixa leve, ele te deixa sólido. Quando você muda por dentro, o mundo reage. Pessoas estranham sua calma, confundem silêncio com fraqueza. O mundo testa quem sai do padrão, mas quem tem clareza não se explica, não se defende. Ele observa e só age quando o limite é ultrapassado. E quando isso acontece, o teste termina ali. Autocontrole é construído, não herdado. Todos os dias você escolhe reagir ou observar. Disciplina não é rigidez, é compromisso. Quem não governa a si mesmo sempre será governado por algo. Disciplina é liberdade silenciosa. Quando você para de reagir, o jogo muda. O respeito aparece, sem ser pedido. Não porque você se tornou agressivo, mas porque se tornou estável. Estabilidade não pode ser manipulada. Você não se torna imprevisível. Você se torna inevitável. Autoridade não grita, não ameaça, não implora. Ela existe. Essa presença nasce da contenção consciente, de saber quem você é e o que você encerra sem aviso. Essa é a autoridade que ninguém ignora. Muitos desperdiçam a vida reagindo a coisas pequenas demais. Enquanto isso, o essencial é adiado. Autocontrole é separar o trivial do decisivo. Quem não faz isso, vive cansado e confuso. Antes de agir, você precisa saber o que protege. Sem isso, toda reação parece válida.
Clareza nasce do compromisso com aquilo que não se negocia. Quem sabe o que protege, vence o que importa. Reagir sempre cansa. Agir uma vez resolve. Quando você age com intenção, não precisa repetir. Essa é a diferença entre barulho e impacto. Limites só existem quando são reais. Palavras não criam limites. Ações criam. Quem age apenas quando necessário não precisa agir 2 vezes. Respeito não é pedido, é consequência. Autocontrole absoluto é domínio. É saber esperar sem enfraquecer e agir sem perder a calma. Você não precisa lutar sempre, mas quando lutar, precisa resolver. Pare de reagir a tudo. Decida, observe, espere. E quando agir, faça de um jeito que não deixe dúvidas. Quem domina a si mesmo não vive em guerra, ele vive em controle. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.